Alô, alô, alô. Sábado 18 de setembro de 2021, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Você que está assistindo em algum momento do futuro no YouTube, esse é o programa de entrevistas que eu faço todos os sábados às 11 da manhã do Brasil. No Instagram, Gustavo Ascioli, @Gustavo Ascioli. Lara já chegou. Vamos aqui fazer aquela mise-en-scène, aquela enrolaçãozinha para as pessoas irem chegando. Para o Instagram, Inês. Para o Instagram, e avisando as pessoas que nós estamos ao vivo. E para esperar a convidada de hoje entrar aí. Espero que dê tudo certo, como sempre. Às vezes não dá certo, mas normalmente dá certo. Nós já combinamos durante a semana como é que era entrar na live e tal. Então acho que não vai ter problema. Para ela lá são 4 horas da tarde, hein? São 4 da tarde em Viena. A minha convidada de hoje está na Áustria. Ela mora na Áustria e já apareceu aqui para mim. E eu já vou chamar ela para se juntar aqui na tela, porque a gente tem muito que conversar. Lá vem ela, Roberta Hastel. Alô? Falei mais ou menos certinho, não? São mais ou menos 4 horas. Mais ou menos 4 horas? São mais ou menos na Áustria. Ah, não tá na Áustria, não? Assim. E é Hastel que se fala? É. É. Tem que arranhar aqui na garganta? E o E aí, português fez um. É? tive uma oportunidade há 2 dias atrás de falar um pouco português. Foi uma surpresa. Então, eu vi que dá para quebrar o galho. Que legal. Roberta, você teve 2 passagens pelo Brasil, né? Você morou 2 vezes aqui. A primeira já faz tempo, né? Faz Você, apre- 30 anos. Faz 30 anos, eu fiz as contas. você aprendeu português naquela época e nunca mais perdeu a língua? Foi. Foi bem assim. Uhum. E Eu ficou tive um 18 ano anos. com isso, mais ou menos? Eu tinha 18 anos e eu fui para o Rio Grande do Sul para fazer um intercâmbio cultural. E fui morar numa família em Santa Maria. E aí conheci um monte de gente, conheci uma Mas família muito legal. foi um aninho Foi. só? Primeiro foi um ano. Depois fui voltando durante mais algum tempo. Uhum. Agora, foi 91, né? Essa Foi. primeira, essa primeira vinda. Eu também não estou no Brasil, mas vamos falar vinda para ficar mais É, fácil. sim. Não existia internet ainda. É, Nada disso. Nada disso. se informar sobre o país. Por que você escolheu o Brasil? Foi você que escolheu ir para o Brasil? Foi um pouco um acaso. Esse intercâmbio, que é para estudantes, para estudantes, para gurizada, né? Acima de 15, mas e abaixo de 18, entre 15 e 18 anos. E eu já tinha 18 anos. E para os que já terminaram o colégio, não tinha muitos países que queriam aceitar esse povinho que já era mais grandinho. Porque eles querem que a gente vá ao colégio, vá à escola e tudo mais. E eu já tinha acabado a escola, então só sobrou Espanha, Portugal, e Marrocos e o Brasil. E primeiro eu queria ir a Marrocos, eu queria aprender árabe.
Mas e aí foi a época do Saddam Hussein. Foi a Aham. época difícil, politicamente difícil. Aí fecharam os países com a língua árabe naquela época. E aí eu caí no Brasil, foi mais ou menos um acaso. Entre Espanha, Portugal e Brasil, você preferiu o Brasil, foi isso? Ou E não? eu queria sair da Europa, eu queria uma coisa bem diferente. E E, aí e você já sabia alguma coisa do Brasil? Você sabia da Leopoldina, por exemplo? eu sabia nada. Eu sabia nada. Aquelas coisas que a gente aprende na escola, mas é pouco. E aquelas coisinhas que a gente naquela época via na TV, né? Que são praias e cocovado e pão de açúcar e todos aqueles clichês. E talvez até já sabíamos alguma coisa sobre a floresta amazônica, mas só isso. Eu nem sabia direito que era português que falavam lá. E não sabia então da ligação da família imperial, da Leopoldina? Isso não se aprende na escola, não? Na Áustria? Não, eu não me lembro, mas eu acho que não. É uma nota de rodapé, né? Deve ser. Não, sabia realmente nada. Mas eu queria essa troca, né? Eu queria sair de tudo que eu conhecia. Aliás, eu saí de uma cidade pequenininha no interior. Eu não tinha viajado muito. Eu conhecia muito pouco. Eu nem conhecia o mar. Eu não conhecia o mar. Não- Quando é que você foi conhecer o mar? Foi no Natal de 91 e foi Ah, foi no Brasil, então? foi, foi no Brasil. Bom, meus pais tinham me levado uma vez quando eu tinha 3 anos, mas eu não me lembro. E então, minha primeira experiência com o mar foi na Copacabana. Que legal! E o que você imaginava que você ia encontrar no Brasil lá naquela primeira viagem? Assim, eu sabia que ia ter calor, que ia ter um país tropical, né? E eu não tinha exatamente, eu também não tinha muito tempo para me preparar para essa experiência, porque eu passei as provas vestibular, né? E aí fizemos uma viagem, uma turma, para a Itália. Depois voltei rapidinho, botei as coisas na mala e me mandei para o Brasil. Eu não tinha tempo para me preparar. E também não queria. Eu queria pular na água e ver o que. Mas você esperava encontrar assim mais floresta, esperava encontrar muita pobreza, esse tipo de coisa assim? Essa história da pobreza, eu já sabia que isso eu ia encontrar isso. Mas, ao mais, eu não tinha, assim, uma. Aliás, a preparação, essa organização que faz o intercâmbio, eles preparam um pouco, né, a gente. Então, eu sabia que o Brasil é um país grande e que as diferenças entre o norte e o sul são grandes, tudo mais. E eu aprendi que eu ia cair no extremo sul do país só, tipo, 15 dias antes de viajar. E eu não tinha uma, assim, uma noção o quanto ia ser diferente da minha terra. Então, depois, quando eu cheguei lá, eu levei algum tempinho até entender o que as pessoas falavam, né? Mas depois de um mês ou 2 meses, eu já comecei a entender. E sempre as pessoas diziam para mim, mas tu não tá no Brasil, tu tá na Europa. Eu disse o quê, Europa? Eu vim da Europa, agora eu Os tô no Brasil. gaúchos, né? Os gaúchos achando, né? E assim, eu conheci alguns lugares bem europeus lá no sul, mas mesmo assim era diferente do que eu conhecia e tudo mais. Só que depois de mais tempo, eu fui viajar pro Nordeste
e fiquei lá um tempo, e aí que eu vi que realmente o sul do Brasil é assim, fica no meio, entre a Europa, o Brasil, Aham. e, é, Mas não, essa viagem para o Nordeste ainda foi lá atrás, foi, muitos anos em atrás. 2008, sim. E você chegou a encontrar gente que falava alemão nessa primeira estada no Rio Grande do Sul? Assim, eu conheci um médico que mora em Santa Cruz, oculista, e ele, quando ele me conheceu, ele disse, eu vou te levar no meu consultório, porque lá eu tenho, como é que se diz? Clientes? Eu acho que são Clientes, clientes, pacientes, pacientes. clientes, sim, que falam alemão e que nem falam português direito. Então eu vou te levar e vamos conversar. E aí eu fui no consultório do doutor Nadir e, e lá tinha uma cliente, uma senhora já velhinha, e ela falava uma língua desconhecida para mim. Um alemão, assim, primeiro de uma região lá do norte da Alemanha, que lá eles falam, hoje em dia, também falam um pouco diferente da nossa língua aqui na Áustria, mas é também um alemão antigo, de 100 anos atrás. Então, essa conversa foi um pouco difícil. Você já estava entendendo mais o português. Que É mais legal, difícil. que legal. Hum. Mas era um momento difícil do Brasil naquela época, né? Ali no início dos anos 90, né? Economicamente, politicamente. Isso você chegou a sentir ou na vida ali pessoal não bateu muito? Sim, foi muito diferente do que eu conhecia. Bem, eu era uma adolescente, né? Mas eu estava naquela transição de virar uma pequena adulta e, assim, tratada com dinheiro, primeira vez na minha vida e tudo mais. E tinha uma inflação, uma hiperinflação, né? Foi Aquela época. apresentada a inflação, né? Não, e essa história o leite tinha um preço de manhã e outro preço de noite. Foi uma loucura. Primeiro, assim, mas todo mundo sofria, né? Foi uma época super difícil. Sim, E para mim foi muito uma experiência nova, né? Eu lembro, meus parentes me mandavam cartas e às vezes colocavam dinheiro na carta. Muitas vezes o dinheiro não chegava na minha mão, né? Mas às vezes também chegava. que loucura! Sim, também é uma loucura colocar dinheiro numa carta, né? Mas o Não europeu pode, né? Na verdade, não assim. pode, né? E naquela época era tudo diferente, né? Assim, até para enviar dinheiro pelo banco, tudo isso. Você foi para o Brasil com dinheiro vivo para ficar um ano? Como é que foi? Não, bom, agora eu tô me lembrando dessas coisas também. A gente tinha se informado e os bancos aqui diziam, não, leva um cartão crédito, né? Porque lá Ah, deve sim. funcionar. Só que me deram um cartão crédito que não funcionava em Santa Maria e nem em Porto Alegre. Ele funcionava exatamente num banco em São Paulo. Nossa. E aí eu tive duas oportunidades nesse ano de ir a São Paulo e tirar dinheiro, né? Então, mas eu também, eu morava numa família e eu tinha cama e comida, então não tinha toda essa necessidade de tudo, né? Que uma pessoa precisa. Mas algum dinheiro sempre é bom ter no bolso. Então, minha mãe, meus tios me mandavam de vez em quando um pouco de dinheiro nas cartas. Então, mandavam tipo $15
que era Bastante dinheiro. dinheiro, sim. Uhum. E com $5 eu trocava e tinha dinheiro, tipo, para, sei lá, 10, 15 dias. Para que eu precisava, porque realmente não. Gastava muito dinheiro. E um dia, meu tio me mandou $50 Nossa, numa carta, uma nota de $50. Então, eu tive que trocar tudo de uma vez só, né? E com essa hiperinflação, eu tive que gastar tudo de uma vez só. também. E tinha que ir a Porto Alegre para trocar o dinheiro ou não? Não, isso nós fazíamos em família. Ah, Então, entendi, não, isso não foi difícil. Todo entendi. mundo queria dólares. Todo mundo queria dólar. Claro, Só claro. só eu queria cruzeiros. E você chegou a ver mudança de moeda do Brasil nesse período? O dinheiro trocou de nome? E tinha cruzeiro, depois tinha cruzado. E tinha esses cruzeiros que arriscavam Botava três o zeros. zero, né? O zero não valia mais, né? E você chegou a pegar o impeachment do Collor? Ah, em que mês foi isso? Eu acho que já tinha voltado para cá. Eu acho que foi em outubro ou novembro de 92. Isso, exato. Foi, né? E eu já tinha voltado para cá, mas eu acompanhei, né? E, assim, foi tudo se preparando para isso e estava na hora também de então, E daí, tirar esse. nessa primeira vez no Brasil, você não estudava, trabalhava? O que que você fazia como intercâmbio? Eu tinha assinado que eu ia ir no colégio e, assim, nos primeiros meses, eu cheguei em julho. E de julho até as férias, eu ia no colégio, foi o terceiro ano do segundo grau. E depois das férias, eu consegui entrar numa escola com especialização em matemática financeira, essas coisas assim um pouco mais práticas. E para mim isso foi interessante, né? Eu aprendi alguma coisa sobre a lei trabalheira, é isso, a Trabalhista, lei trabalhista. trabalhista e a matemática financeira. Algumas coisas assim que eu já não tinha estudado antes. E Era eu escola também pública, essa trabalhei. primeira escola? Você foi para uma escola pública do Brasil? Pública. Sim, pública. Pública, as duas. As E duas. daí, qual foi a tua impressão, assim? Era 91, né? Muito diferente, né? Do que a gente tem. Sim, Mas era normal em relação ao que você tinha vivido na Áustria? era normal. Eu, assim, não estranhei a escola muito. Era normal. E o Assim, conteúdo? o, ahn, também, eu já tinha acabado a escola, né? E eu já Sim. tinha estudado esse conteúdo. Para mim, por isso, para mim, não foi difícil. Mesmo não sabendo a língua, eu consegui acompanhar o conteúdo. Achei interessante, assim, eu me lembro de algumas coisas, as leis de Mendel, em biologia, por exemplo. Eu lembro que a gente estudava isso. E tinha que fazer prova, tudo isso? Tinha que fazer, assim. Para mim não dependia nada, né, disso, Sim. então... Mas eu sempre gostei de estudar e eu estudei latim e francês aqui na Áustria. E por isso a língua portuguesa para mim não foi difícil de aprender. Foi, foi, foi fácil. Eu me Mas é lembro que engraçado que tem pessoas que eu conheço que falam alemão, que são de língua alemã nativa, né? E que falam português, todas elas falam muito bem. É porque o alemão é mais difícil ou porque vocês são mais inteligentes ou o que que é? assim, o alemão é difícil, primeiro. Segundo, o alemão tem assim, gramaticamente é uma língua difícil. E também temos todos os sons que vocês têm, nós também temos.
eu acho que isso facilita como se diz, como falar Sim, os sim. sons, né? Assim, principalmente nos dialetos, porque na casa dos meus pais se fala um dialeto bem pesado, e esses dialetos nas zonas rurais são cheios desses tons nasais que vocês têm. Ah, Então, eu acho que é por interessante. isso. Hum, E daí o dialeto já é bastante diferente da língua oficial, assim, então você já tem que É, lidar com duas línguas quase. uhum, é isso. Ah, então já é meio bilíngue, né? Num certo sentido, né? Natural, Interessante, uhum, uhum, interessante. uhum. E daí você voltou para a Áustria, fez universidade, né? Começou a tua carreira profissional, constituiu família, né? O que você estudou mesmo? Comunicação e naquelas épocas era era um curso que tinha que ser combinado com outro. Então eu fiz dois cursos e o segundo curso eu montei eu mesma, isso era possível. Eu fiz uma mistura de história dos países não europeus. Então eu focusei na América Latina e na África e eu estudei política desses países e estudei literatura portuguesa e brasileira. Ah, E então tudo no... a volta para o Brasil já estava meio que Assim, plantada aí. é um pouco. Esse curso eu chamei é, de desenvolvimento, história e política de desenvolvimento, alguma coisa. Eu dei um título a esse curso. E isso me ajudou a entrar no meu primeiro emprego. Foi uma coisa assim que ninguém tinha estudado essa mistura de coisas. Então, Aham. bom. Bom, para mim foi bom. Mas você, durante esse tempo, você tinha o desejo de voltar ao Brasil? Ou a tua volta para o Brasil foi uma coisa que aconteceu assim, te Não, pegou? assim, em 92 eu voltei, mas até 97 eu ainda voltei várias vezes para ficar alguns meses. Então, entre 92 e 97, em tudo, eu acho que ainda passei uns 2 anos e meio no sul do Brasil. Sim, E, e nessa época eu estudava aqui em Viena, mas passei bastante tempo também no Rio Grande do Sul e fiz também algumas matérias do meu curso lá e também trabalhei num projeto de educação ambiental lá lá em Santa Maria. E dessa experiência eu fiz minha tese final, que foi sobre educação ambiental numa escola em Feira de Santana. Nada de Feira de Santana, Santa Maria. ah, bom, tomei um Santa Maria. susto agora. Não, isso foi Tá, depois. Sim, em Santa tá, não Maria. sabia que você tinha tido tantas idas e vindas assim no Sim, Brasil, não. algumas. Ah, então por isso teu português é tão firme, Foi né? melhorando, assim, foi melhorando e foi se fixando, assim. Eu Ah, convivi com muitas pessoas nessas épocas. Chegamos até a fundar uma fundação ecológica em Santa Maria. Eu convivi com muitas pessoas que trabalhavam assim no iníciozinho do movimento ecológico. aham, sim. Ah, Teve a em época no, 92, né? Teve, né, no é, Rio e tal. uhum, Era um momento enfim. assim, né, de vibrante em relação a esse assunto, né? Começou, né? Começou a se desenvolver algumas coisas e desenvolvemos um projeto de separação de lixo em Santa Maria. Começou com isso, E, separação de lixo. e daí, Feira de Santana, você buscou esse trabalho ou ele apareceu para você? As duas coisas, as duas coisas. Ah, hum,
Meu marido também tinha trabalhado, tinha viajado bastante, trabalhado fora já, e quando nós tivemos filhos e tudo mais, nós sempre falávamos, nós vamos ter que fazer uma experiência fora do país juntos, nós não queremos fazer isso. E sempre foi, esse pensamento sempre foi acompanhando. E, assim, chega um momento que tu diz, vamos fazer isso agora ou não vamos mais? E aí nós fomos procurando e achando. E o Brasil, assim, nós estávamos preparados para ir para a África ou para algum lugar para fazer um trabalho de desenvolvimento. Então, todos esses projetos e esses empregos que estão ligados a esses projetos estão em lugares subdesenvolvidos, né? Sim. A maioria nos países da África e alguns na América Central, e naquela época ainda tinha 2 ou 3 projetos no Nordeste do Brasil. E nós tínhamos feito a aplicação para um projeto no Moçambique, que depois não deu certo. E aí nós, bom, então não. Mas a nossa aplicação ainda estava lá e algum dia nos chamaram se nós não queríamos ir para o Brasil. Eu disse, Uau! De novo. As crianças tinham que idade, Roberta? O Tony tinha 4 e a Laura tinha 8 anos. E vocês achavam importante que elas tivessem essa vivência na infância ainda, de ir para outro país, de conhecer ser um país mais pobre, fazia parte do que vocês desejavam para eles verem também? Foi. Eu queria isso. Eu queria fazer essa experiência em família. Também por causa da experiência dos meninos também. Eu não imaginei que ia ser tão difícil. Mas foi difícil? Também foi muito difícil. Mas foi muito bom. Foi muito Mas bom. No final, sentido? assim, teria sido melhor ter feito isso mais cedo. Uma menina de 8 anos, assim, já criou raízes e tudo mais, e puxar essas raízes foi muito complicado para Laura. O Tony, que tinha 4, para ele foi fácil. Para ele foi super fácil. Mas a Laura ficou bem abalada. Não com nada especial de lá, assim. Tá? Algumas coisas são diferentes e tudo mais. Mas essa experiência de se sentir tão diferente de todo abalou muito ela. Muito. E eu devo dizer que eu também tive um choque cultural bem grande no início, na Bahia. Eu achava que eu ia chegar no Brasil que eu conhecia, né? Sim. E aí no interior da Bahia, né? Que é uma cidade grande, na verdade, né? A Feira de Santana é bem grande. A Feira de Santana é bem grande, sim. É bem grande, mas é bem subdesenvolvida, vamos dizer. Sim, eu conheço. E eles falavam eles aprenderam um pouquinho de português antes de chegar ou não tem como. O marido nem as crianças? Não. O Joaquim, ele tentou aprender alguma coisa antes de viajar. Ele começou a se dedicar à língua. Mas sabe, né, como é? Sim. Estudar e depois falar é outra coisa. Só a diferença de sotaque da gravação pra vida real já bagunça tudo, né? E pra mim também foi isso, né? Eu falava aquele brasileiro gaúcho seco.
O Que eu vocabulário, né? sei, Que o Rio que Grande do eu Sul tem um sei vocabulário bem, bem bem diferente, particular, né? completamente. Mas depois de um ano, o Tony falava que nem um baianinho. Igual. Ele, ele era um papagaio, assim, ele É, sem sotaque. sem sotaque nenhum. E ele também não respondia mais em alemão. Ele falava só português. Só português. Mas vocês E falavam em daí, alemão em casa, óbvio. nós falávamos alemão em casa, mas a maioria, nós morávamos num como se chama isso? Condomínio, né? Sim. E de 30 casas, condomínio pequeno, 30 casas, e a gurizada, a meninada, eles brincavam na nossa casa, porque a porta estava sempre aberta, então tinha 10 crianças dentro de casa, todo dia. Então não era muito alemão lá em casa, era uma bagunça. E daí, essa parte das brincadeiras, tanto a Laura quanto o Tony, imagino que em Feira de Santana, naquele momento, ainda tinha assim, uma liberdade muito grande para as crianças, ou não mais tanto por causa da violência. Nós tivemos que escolher uma casa num condomínio fechado, porque a cidade já era perigosa. Assim, sempre falavam que nós temos que ter cuidado e nunca aconteceu nada pra gente, nunca aconteceu nada. Mas a violência existe e já existia naquela época. E o Tony é super loiro, branco, com olhos celestes. Aham. Então, ele atraía todos os olhares. Ele detestava isso. Não, não saía de casa sem boné e olhava para o chão, porque assim, todo mundo comentava, olhos, não sei o quê. Então, ele detestava isso. Ele queria, Aham. não queria ser diferente dos outros. Essa experiência foi muito marcante para nós todos, assim, de ser diferente do resto dos redores, né? É uma De, coisa que marca. de não conseguir se misturar, né? Assim, já chega sendo É, observado, né? Não precisa nem falar nada, não precisa fazer nada, né? é. Que interessante. Mas essa vida de jogar bola na rua, de subir em árvore, soltar pipa. E lá dentro podia fazer disso tudo. Os meninos passavam as tardes na piscina e correndo de um lado para o outro. Tinha uma quadra de esporte, tinha assim, o Tony perdia um par de chinelo todos os dias. Ele só andava descalço. Foi muito bom. Para ele foi muito bom. Para Laura foi um pouco difícil, mas depois de assim meio ano ou um ano ela conseguiu levar mais leve as coisas e ela também aprendeu super bem português e escrevia até. Uh, ela já estava na escola e teve que fazer provas e tudo e conseguiu bem acompanhar. Eles lembram ainda do português? Eles lembram. O Tony não consegue entender muito. A Laura consegue captar mais ou menos do que se trata, mas não fala. Que interessante, né? Você está falando que o Tony tinha pego, estava falando tão naturalmente, né? Era muito novinho, né? Olha, quando nós chegamos aqui, voltamos para cá depois de 2 anos, né? O Tony tinha 6 anos e quando começou, ele entrou na escola aqui. E quando ele viu os outros falar alemão, ele notou que o alemão dele era um alemão de um menino de 4 anos. Então ele teve que se apressar um pouco. Que Isso foi, sutileza isso, né?
Isso foi em 15 dias, ele tinha a mesma língua dos outros, da mesma idade. Isso foi rapidíssimo. Mas ele teve a impressão de que agora não é mais português, agora é só alemão. Então, Mas assim, a diferença era o vocabulário, as expressões. sim. Acho que foi você que me contou que o austríaco usa muito o diminutivo também, como o brasileiro usa, né? Uhum, sim. Uma Nós coisa assim, temos né? isso também. Uhum, é. Mas então, Interessantíssimo. uhum. Eu tentei até, eu procurei uma estudante brasileira, uma babá para eles, que vinha uma vez, duas vezes por semana de tarde para manter, né, a língua naturalmente, mas não deu certo. Não deu certo. Eles não queriam mais saber nada de português. E escola, hein, Roberta? Tanto lá no Brasil quanto na volta, assim. Como é que foi essa diferença? Te preocupou, Ah, assim, a escola no Brasil ser mais atrasada em algum sentido? não, não, eu não. Eu, eu fiz experiências com escolas com outras crianças no meu trabalho, né? Mas meus filhos, eles tiveram a grande oportunidade de poder ir num colégio, um dos melhores colégios do Brasil. Por acaso, o Colégio Hélios, ele naquela época era o quarto na lista das melhores escolas do Brasil. Lá em Feira de Então, Santana. inteira. Que E legal foi isso, né? realmente, assim, não foi uma escola internacional, uma escola normal, mas particular e uma das melhores. Então, realmente, foi uma escola super, super boa. A diretora, eu me lembro, uma vez eu falei com ela e ela tinha feito um intercâmbio, ela tinha vivido na França, ela tinha tido essa experiência de intercâmbio, e por isso que eles aceitaram nossos filhos e tudo mais, e ela teve uma super boa noção de o que é uma escola, E a né, parte suporte. social foi difícil dentro da escola para ela? Para quem? Para Laura? Foi, foi. Porque meninas de 8 anos são super chatas. Essa boba não fala, não sei. Olha Aham. dela, toda branca, não fala. Nossa. É. Foi difícil. E ela também não é tão solta, né? Não é uma menina que leva as coisas muito leve. Então ela teve uma grande dificuldade assim no início. Mas tivemos também uma grande sorte, porque a professora dela morava pertinho de casa e antes de ela se tornar professora da Laura, eu já tinha feito contato com ela e durante as férias de verão ela tinha estudado com a Laura. E as Uhum. duas ficaram grandes amigas. Ah, que E no sorte. início foi é uma sorte muito grande. No início do ano, todos nós aprendimos que ela ia ser professora da Laura. E aí deu tudo certo. Assim, isso abriu todas as portas. Essa amizade e essa proximidade com a professora facilitou tudo. E na volta para a Áustria, as crianças sentiram falta de alguma coisa que elas tinham no Brasil e não tinham na Áustria, não tiveram na Áustria, ou não? A vida. Como? Quando vocês voltaram para a Áustria, as crianças sentiram falta de alguma coisa do Brasil, assim? De alguma coisa que elas tinham no Brasil e já não tiveram mais na Áustria, ou não? Sim, essa liberdade de correr sem sapato, o calor, as roupas, fez falta, assim. Festa junina? Sim, por exemplo, foi muito bom. Mas
assim, foi tudo ficou mais fácil de voltar para a terra natal. Depois tudo ficou mais fácil para ele. É isso, é uma experiência. Uma experiência. E o teu trabalho lá, como é que foi? Meu trabalho foi muito bom. Eu teria ficado mais, mas não tinha como. Depois de 2 anos, o contrato terminou. Eu vou depois contar o que eu fiz lá. E o contrato terminou, e depois do nosso contrato terminar, os projetos da Áustria com o Brasil também terminaram. Então, nós fomos os últimos cooperantes, como chama, em feira. Depois, nunca mais abriram vagas para essa organização poder fazer esse tipo de cooperação. Sim, eu trabalhei numa ONG, nós dois, meu marido também, trabalhamos numa ONG e meu projeto foi apoiar mulheres do campo, das comunidades cisaleiras, então da região cisaleira, na comercialização dos produtos que elas faziam. Era produtos alimentares e artesanais. Quais produtos alimentares? Tem aquelas bolachas de farinha de mandioca. De polvilho, né? Isso. Uhum. E sucos das frutas que crescem no sertão. Então, as frutas que elas vão catar caju, várias frutas que eu nunca tinha visto antes. Acerola, várias frutas. Elas vão catar e fazem suco congelado e comercializam. E beiju, beiju seco e beiju molhado, esse tipo de produtos alimentares. Simples, né? E o artesanato de bolsa, cesta, essas coisas assim? Isso. Bolsas de palha, cestos, coisas realmente super simples, né? Que o material é de graça, só dá trabalho, mas é de graça. São mulheres que, antes de fundar essas pequenas fundações, esses grupos, nunca tinham tido dinheiro na mão. Eu vi várias mulheres que, quando elas venderam a primeira vez os seus produtos, e com esse dinheiro na mão, elas choravam. Isso, para mim, foi muito comovente, né? Muito bom. Uma experiência super, super legal. E são produtos difíceis de comercializar, na verdade, né? Sim, difícil de comercializar e elas também não. Elas têm muito poucas possibilidades de comercializar. Essa história de fazer grupos também já foi uma coisa que foi apoiada por essa ONG. Porque uma mulher que faz algumas coisas em casa, ela não consegue sair de casa, ir para um mercado, comercializar, porque ela tem... Os caminhos são muito longe. Tudo é longe, tudo é difícil. É muito difícil. Quando nós fizemos esses encontros nas pequenas... nos pequenos centros regionais, muitas delas já tinham viajado 3-4 horas até chegar num centro local. Tipo assim, uma cidade um pouco maior é Valente, e as mulheres que se encontravam lá, umas vinham dessas comunidades 2-3 horas fora dessa pequena cidade. De moto, a pé. Deixa eu entender. É assim, tem Feira de Santana e a gente está falando de uma zona rural ao redor de Feira de Santana. Isso não é uma periferia assim urbana. Não.
Sim, sim. Nós saímos, eu e a minha colega, saímos às tipo 6 horas da manhã de carro de Feira de Santana para ir até Valente. Valente é uma cidade no interior da região cisaleira. 4 horas de feira. Chegamos 10 horas lá. 4 horas de feira. Sim, Nossa, a Bahia é muito grande, né? A a Bahia Bahia é enorme. Uma vez eu fui até o final da Bahia, são 14 horas de ônibus. 14 horas. Então, 4 horas de feira. E as mulheres que se encontravam lá, elas vinham das comunidades. Nas comunidades, elas têm esses grupos. E os grupos vêm, uma das ou duas das mulheres de cada grupo se encontravam nos pequenos centros, como, por exemplo, o Valente. Então, elas vinham de moto ou a pé das comunidades também, andam, assim, 2, 3 horas de viagem. Para trocar ideias e para aprender o que precisa para comercializar os produtos, né? Porque precisa com uma qualidade, assim, sim. manter a qualidade, assim, como é que faz um pacote, como faz um rótulo, o que tem que estar escrito no rótulo. Bem, assim, isso foi um trabalho super básico. Elas não sabem calcular preço, elas aprenderam, assim, muitas coisas, assim, simples, mas muitas delas não sabem ler e escrever. Então, nós tentamos fazer uma linha de produtos e inventamos uma logomarca e tudo mais, e começamos devagarinho a comercializar esses produtos. E o que foi bom nessa época, isso foi em 2008, o governo Lula e o governo da Bahia, também naquela época era PT, eles conseguiram fazer uma lei que permitiu fazendeiros e a esses grupos produzir e vender. Não, vou dizer diferente. As escolas tinham que comprar 1/3 dos alimentos que eles compram para merenda dos meninos das escolas. Eles tinham que comprar 1/3 dos alimentos desses grupos. Isso Então era conseguia lei vender esse suco, por exemplo, para o suco e a bolacha conseguia vender nas escolas do das próprio comunidades. local. Sim. E antes não tinha essa lei. Sim. Então, com isso, a renda dos grupos subiu muito, muito, porque antigamente elas venderam assim para as famílias em volta, mas todo mundo tinha as mesmas coisas, né? Não tinha muita clientela para isso. Claro. E E depois já tinha Bolsa Família, né? Nessa época tinha Bolsa Família já. tinha. O que fazia bastante diferença, né? Todo mundo, o programa nesse momento chegava nessas pessoas todas. Chegava, a meninada ia para a escola. Então, todas as crianças, a maioria ia para a escola, mas também iam porque lá tinha o que comer. Sim, claro, claro. E A celular também pobreza já lá tinha. O celular já estava. Todo mundo já tinha celular já? Como é que era? já tinha, sem internet, né? Mas a mensagem, text message, Aham. como chama vocês? Como chama vocês? SMS, a gente chama de Isso, SMS. SMS. Era o meio de comunicação de todo mundo. Quem sabe escrever, né? Mas Sim, porque o analfabetismo era muito alto, né? Entre adultos. principalmente nas mulheres um pouco mais velhas. As mais novas, a maioria já sabia escrever, mas as mulheres assim, acima de 40, a maioria não sabe escrever. 40? Nossa, Bom, isso agora são 10 anos atrás, né? Mas claro. hoje seria
da minha idade, mais ou menos. As mulheres Claro. não sabiam escrever. Que coisa, deve ser muito duro, né, esse contato, né, de uma coisa tão Mas foi básica, tão muito bom. fundamental, né? Mas foi muito bom. Assim, elas ficaram muito. É um trabalho super gratificante de ver que elas aprendem e conseguem vender um pouco mais e ganhar algum dinheiro. É muito bom. A parte do artesanato, elas já faziam ou elas foram aprender também a fazer as coisas? As duas coisas. Elas já faziam, algumas coisas eram bem assim, tradicionais. Essa história da palha, também alguma coisa de costura, crochê, essas coisas. Algumas coisas elas já sabiam. Ou aprenderam uma da outra, né? Mas outras coisas elas aprenderam com intercâmbios que nós organizamos. Eu me lembro, nós levamos grupos do interior para lugares no litoral, porque no litoral tem outros artesanatos. Então, elas faziam essas trocas de saber. Nós organizamos essas trocas de saberes. Isso foi muito bom, porque nós não vamos ensinar elas a fazer coisas, né? Mas tem outras mulheres da mesma como se diz, Da mesma camadas cultura, da mesma condição da social, cultura. né? Sim. Então elas aprenderam umas das outras, essas técnicas e habilidades. E a parte de design desses produtos, criar novas coisas. Às vezes convidamos alguma especialista de algum lugar para dar um workshop, ensinar, e assim, também fizemos. Assim, de enriquecer, né? Ah, E também mostrar, um pouco também foi interessante para elas aprender essa história eu não sei se é a palavra certa, de gosto do que as mulheres da cidade gostam, né? Porque ah, se tu quer vender uma bolsa para uma mulher que vive na cidade, e a mulher que vive na cidade de Feira de Santana, por exemplo, ela tem mais dinheiro, ela tem um gosto diferente, né? Então tem sim. que, assim, entrar nesse pensamento do que qualidade essas mulheres exigem, Porque né? para as mulheres dessa região aí, Feira de Santana já era uma metrópole já. É uma metrópole, sim, sim. E em Feira tem bastante, sim, família de classe média alta, eu diria, né? Tem bastante gente que tem dinheiro, então tem clientela. Uma das grandes coisas que eu consegui foi no Dia da Mulher, que é 8 de março, né? No segundo ano, nós conseguimos fazer uma exposição dos produtos das mulheres no shopping, só tinha um shopping center em Feira de Santana. E elas, durante uma semana, podiam fazer uma exposição dos seus produtos para essa sociedade, né? Isso Aham. foi um grande sucesso. Elas, assim, isso foi super difícil, né? Elas tinham que produzir coisas assim muito mais do que antes. Isso já foi um grande desafio. A quantidade de coisas que elas precisaram fazer e a qualidade também. Isso foi depois de 1 ano e meio do meu trabalho. Eu vi que elas estavam assim, se esforçando muito para poder fazer uma exposição com a qualidade e quantidade que um shopping Sim. exige. Conseguiram vender bem? Assim, ninguém enriqueceu. Aham, aham. Sim. Mas foi muito.
venderam bem e foi muito importante em questões de visibilidade, né? E de conhecimento. Sim, Conseguimos, assim, conseguimos, como se diz, um, que a marca ficou um pouco mais conhecida. sim. Agora a gente está Fizemos. falando dessa diferença assim, né, cultural já que entre esse interior, essa é o sertão já, aí já é sertão, né? Essa Sim. região aí, né? Uhum. E Feira de Santana, que é uma cidade que tem o quê? 300 mil habitantes ou mais? O dobro, o dobro. Dobro, 600 mil? Nossa. Mas a Hoje deve televisão tá ter um nesse caminho, milhão. né, Roberta? A televisão já também populava as novelas, tal. Todo mundo, esse pessoal tinha televisão, já tinha uma, né? Não, Não era um choque muitos total, né? não tinham geladeira, mas tinham televisão. Ainda tinha gente que não tinha geladeira nesses lugares. Muitos. A maioria não tinha geladeira. Que coisa. Você chegou a visitar casas assim? Você conheceu de perto? Sim. A gente fazia os encontros dentro das casas dessas mulheres. E eu vi como elas viviam. É, uma casa de duas peças, uma cozinha e uma sala, e os colchões em todos os lugares. E o banheiro era um Fora de lugar, casa. uma Fora de fossa. casa e um chuveiro do outro lado da parede da cozinha. E a água também não era encanada, né? Não. Que A coisa. água, a água era muito pouca, lá não chove, não chove. Um outro braço dessa ONG trabalha muito com essa questão da água, construção de cisternas. Lá tem um programa chamado 1 milhão de cisternas e o estado da Bahia, eu acho também o estado de Pernambuco, ajudaram muito as famílias e as comunidades a construir cisternas, mas na maioria das vezes não era uma cisterna por casa, mas era uma ou duas cisternas por comunidade, para juntar a água da chuva e poder ter água para beber e para aguar as plantas. Isso foi uma. Que coisa, a pessoa tinha que buscar água todo dia ou essa água. Essa água não era bombeada, não, para. Uhum. Tinha lugares onde tinha, mas tinha muitos lugares, comunidades menores, onde não tinha água. É como vivendo um século atrás, né? Eu me lembro muito de uma eleição de. Como chamam isso? Bürgermeister? Eleições locais. Sim, para E o, prefeito e tal. e o cara que queria ser eleito, ele vinha trazer água. E com a água comprava. Carro-pipa. De carro-pipa. Uhum, comprava voto, né? Que loucura, né? Que coisa. Hum, É uma experiência muito marcante, né? sim. De Me politizou muito, ainda mais que já era. a discussão política, a gente normalmente esquece, a gente começa a falar as coisas como se o mundo inteiro fosse igual a nossa casa, né? Eu vejo, a gente esquece que tem tanta diferença assim de condição de vida, de ponto de vista, né? De que cada um, né? A gente, Sim, no Brasil principalmente, que é tão diverso, tão grande, né? A gente fica falando do ponto de vista de São Paulo, do Rio de Janeiro, e, e a quantidade de brasileiro que está vivendo
em outro país é muito grande, né? É. Eu sabia um pouco sobre essas pobrezas, porque no meu curso universitário eu já tinha feito estudos sobre o sertão, sobre essas histórias. Eu lia romances da região e nunca pensei que eu ia conhecer, assim, de tão perto o que estava escrito nesses Mas a livros. fome não tinha mais, né, Roberto? Ou ainda tinha gente passando fome nessa época? Passavam fome, mas olha, as mulheres vinham para esses encontros. Eu acho que 50% da motivação para elas vir era o almoço. Realmente. Elas comiam muito nesses encontros, porque o resto da semana ou do mês não tinha muito o que comer. Que o Bolsa Família não dá conta ou porque a própria região não consegue produzir? As duas coisas, as duas coisas. Porque é muito longe de tudo também, né? Sim. As coisas chegam Só no preço tem, mais alto também, né? No mercadinho, né? e para mercado, muitas delas não tinham dinheiro para ir para o mercado. Elas comem o que dá, arroz, feijão, um pouco de carne. O que planta ali no quintal, tal. Hum, Que coisa. hum. Coisa. E, e o teu marido trabalhava com a parte ambiental nesse mesmo projeto? Como é que era? Ele, isso era a intenção primeiro, mas ele só conseguiu entrar nessas questões mais pro final da nossa estadia. No primeiro meio ano ele lutou com a língua e com a família, mas ele aprendeu muito bem e ele começou a trabalhar na parte administrativa dessa ONG. E isso também foi assim, foi bem importante Claro. para para eles melhorarem, porque é, ele também é consultor em, como chama isso? Desenvolvimento de organizações, é isso? Sim. É, É, desenvolvimento organizacional, é. sim, organizacional. Então ele conseguiu melhorar os processos de comunicação entre as pessoas no ramo administrativo. Eu me lembro no início, os escritórios eram todos assim, cabanas pequenininhas, assim, de 4 metros quadrados. E no Cabana? final eles, assim, no final eles tiraram todas as paredes e o administrativo ficou todo mundo junto em um escritório sem paredes, né? Aham. E, e os relatórios, porque são projetos fundados nacionalmente, né? Que eles fazem lá. O Estado da Bahia funda um projeto e o projeto tem que fazer um relatório no final. Todas essas coisas que eu estava contando são projetos de algumas organizações públicas do estado da Bahia. Sim. E os relatórios têm que ser feitos no final do projeto. E, na maioria das vezes, o relatório chegava no governo 270 dias em atraso. Puxa E, vida. e isso não é muito bom, né? Porque aí o próximo projeto já não é tão seguro. É, em todos os sentidos, né? Porque você fala muito em ter, conseguir medir, aferir o resultado das políticas públicas. Mas se você recebe o relatório quase um ano depois, para você entender o resultado e mudar alguma coisa, você vai mudar já 3 anos depois, né?
E daí a realidade já é outra, né? Sim. É difícil, né? Mas os processos organizacionais, todos nós sabemos, não é uma coisa simples. Então, o que ele tentou fazer é melhorar esse atraso. E quando nós Sim. fomos embora, o atraso era 30 dias. Ah, pô, daí até atrapalhava, hein? Até atrapalhava o governo. Que loucura. Porque esse negócio de ONG, na verdade, normalmente é o governo que está pagando uma organização que não é do governo para fazer uma política pública, né? Sim, O dinheiro é, normalmente vem da. O dinheiro normalmente é público, né? sim. Então, Que coisa. Eu queria falar também dessa experiência de vocês aí na Áustria, porque eu sei por alto, assim, que vocês moram num lugar super especial, né? Que foi uma mobilização de várias pessoas, que tem todo um esquema, né? Que é uma experiência que vale a pena ser mostrada, né? estou na minha sacada agora. Aham, Ahn, o sol saiu. Hoje choveu a primeira vez. O outono está chegando. aham, É, então, essa casa, esse prédio, tem 40 famílias morando aqui. E nós somos um grupo que nós fundamos um, nós fizemos uma fundação para construir essa casa seguindo as nossas ideias. E as ideias são morar em tipo uma comunidade que por fins ecológicos e sociais. Então nós fizemos uma fundação e fizemos todo um planejamento, construímos a casa, construímos esse prédio e agora administramos todo o prédio e todos os projetos que fazemos por nós mesmos. É um... Mas vocês financiaram, então? Os moradores se juntaram e financiaram a construção? Não, por parte financiamos, mas a maioria do dinheiro veio do banco. Ah, Alguns, alguns milhões vieram vocês do estão banco. pagando, né? Mas vocês vão pagar o banco, né? Então. Sim. Aham. E nós somos os donos do prédio, mas não somos os donos dos nossos apartamentos. Isso é importante. Nós queremos que o prédio pertence a nós para poder gerir os projetos e o convívio aqui dentro como queremos. E uma parte desse pensamento é não ser o dono do próprio apartamento, porque nós queremos, por exemplo, meus filhos agora já são grandes, quando os dois saírem de casa, nós queremos trocar o apartamento com uma outra família que tem filhos menores, e nós mudamos num apartamento menor, assim, para aproveitar melhor os espaços. Por exemplo, é uma das ideias. Sim, mas daí, calma. O dono do apartamento é o prédio, então? Então todo mundo é dono de todos os apartamentos, é isso? É, isso. Ainda não, ainda o banco é o dono do prédio, Sim. mas quando tivermos pagado tudo, nós seremos os donos do prédio e de todos os apartamentos que estão dentro. E Então você não pode vender teu apartamento e morar em outro lugar. Você vende a tua sociedade, assim, no prédio, é isso? Se você quiser sim, sair. sim, se eu quiser sair, eu vou ter uma parte desse dinheiro de volta e aí eu saio. Mas a ideia é não ser o dono do apartamento, mas ter um,
A mim me pertence 1%. Nós somos 100 pessoas, então 1% do prédio é meu. E daí vocês vão trocar de apartamento com a vizinha, assim, ela traz os móveis dela, você leva os teus móveis pra lá e acabou. É Vamos ver, isso? vamos ver. Não, mas assim, nós temos apartamento e temos também alguns espaços comunitários. Por exemplo, temos toda a parte do térreo é uma cozinha bem grandinha e um espaço para as crianças para fazer reuniões e festas. Sim. E no teto temos 3 apartamentos, pequenos apartamentos, ou são quartos, tipo quartos de hotel, e uma cozinha para os nossos hóspedes. Quando meus pais vêm, eles não dormem aqui dentro do meu apartamento, mas eles dormem lá no 7º andar. E todos os nossos vizinhos podem usar esses apartamentos para os seus hóspedes. Tem que fazer uma agenda, tal, alguém cuida desse agendamento aí. Sim, para todos esses projetos comunitários tem um gerenciamento, né? Tem um grupo que se ocupa com isso. Mas ecologicamente tem coisas interessantes aí nessa construção, não é isso? Tem como se chama? Fotovoltaic. Sim, Me ajuda aí. energia fotovoltaica. Isso, a energia fotovoltaica é gerida no telhado. Ela gere mais ou menos o que os nossos espaços públicos precisam. No porão, no subterrâneo, tem um espaço para eventos e uma oficina para pessoas que trabalham com madeira e com ferro e essas coisas. E tem um espaço para a juventude e tem um pequeno ginásio para fazer esporte e tem uma biblioteca e todos esses espaços são geridos por grupos aqui da nossa vizinhança. Mas a energia solar, a energia elétrica do sol, ela não dá conta do prédio todo, então, dá conta só desses Não, espaços comunitários. sim, só os espaços comunitários. O que mais temos? Nós temos água usada para os banheiros, usamos água usada e água da chuva, o que não é comum aqui. Normalmente, para banheiro é usado água que bebemos. Que é boa Nós de beber. Aham. nós temos uma abundância muito grande aqui de água para beber em Viena, porque ela vem das montanhas. E em todos os outros prédios, a água que usam para os banheiros também é água de beber. E nós achamos que não deve ser assim e inventamos um sistema de água usada para banheiro. Daí E essa que mais água vem temos? de onde? Vem da chuva e vem Sim, das máquinas de lavar roupa também, por exemplo? Vocês conseguem captar essa água? não, é água da chuva. É água da chuva é subterrânea, água subterrânea. Aham. E o que mais temos? A energia, porque aqui nós temos que aquecer a casa, né, no inverno. E o nosso aquecimento aqui é muito pouco, porque a construção é feita assim super econômica. Precisamos de muito pouca energia para aquecer a casa no inverno. É um sistema bom, aqui queimamos o nosso lixo, né? Tem uma usina que queima o lixo da cidade e esse ar quente, ele vem para aquecer as casas. Isso E na estrutura da cidade mesmo. sim, uma grande parte da cidade, a água é aquecida com a energia que é gerada
pela queima do lixo. Que legal isso. Hum. E, Tem um problema nisso, porque nós sempre temos que produzir lixo para produzir energia. senão passa frio, né? Se produzir menos lixo, passa frio. E tem um parque eólico também em torno da cidade, né? A energia da cidade tem Ah, bastante catavento. Tem? vento em Viena não é usado muito. Assim, na grande região de Viena tem parques eólicos, mas não é muito perto da cidade. Não é, Não não. abastece a cidade. Não dá conta da cidade. Não dá conta, não. Ah, Não, é mais para as zonas rurais aqui fora e para entendi. a fronteira com a Hungria. Assim. É uma planície que tem bastante vento. Lá tem usinas de vento, mas vento não é. Na Áustria não é das grandes porcentagens de geramento de energia. Mas é água, os rios e o sol. Por exemplo, a casa dos meus pais também produz energia com sol e produz água quente também com sol. E isso acontece muito nas zonas rurais. Tá aumentando bastante. E você está me falando então que essa usina de lixo é uma usina da cidade, né? De queimar o lixo, não é do. Sim, Vocês têm que separar o lixo e tal, tem no, separamos. no Separamos. Eles queimam o, o lixo geral e o resto é reciclado. Assim, o lixo de plástico, de metal, vidro, papel, é tudo reciclado. Queimado é só o que não pode ser separado. sim, o lixo orgânico, né? E O daí. orgânico também é separado. Ah, o orgânico também é separado? É, Ah, interessante. mas não todo, né? Não todo mundo faz isso. Sabemos que bastante alimento vai para o lixo geral, infelizmente, ainda. Ah, Consciência não é, não dá trabalho digo também, né? 100%. Dá, dá É, trabalho. dá. É, É. que legal. Que legal. Sim. Roberta, adorei a conversa. Foi uma viagem pela Foi. realidade do meu país. É, nesse momento que a gente está tendo que pensar tanto sobre o Brasil, para saber para onde é que a gente quer ir, o que que a gente quer ser de verdade. É, E, e a gente se conhece e nunca teve chance de ter esse papo assim tão detalhado sobre o que vocês viveram é lá, né? verdade. É Né? verdade. A gente assistiu a Uhum. Copa junto, né? Naquela época e Foi. tal. E acaba não Foi. entrando nos detalhes da coisa, né? Verdade. Hum. Foi. Muito Foi bom. no ano que o Dante nasceu. Foi Já o ano faz que o Dante tempo. nasceu. É, Uhum. foi o ano que o Dante nasceu. É isso aí. O Dantinho É. também veio pra cá e se entrosou rápido, mesmo sem saber falar a língua, foi se enturmando. E pra Giovana, que Sim. veio mais velha, também já foi mais difícil. O choque cultural já foi mais Então, então, social, né? A parte social, né? De é, relacionamento. São outro jeito de se relacionar, né? questões. É. Que idade eles tinham quando vocês foram para os Estados Unidos? A A Giovana Giovana estava já com tinha, 15. A Giovana estava estava com com 15. 15. Então, Uhum. então já deixou Uhum. amizades longas para trás, né? Já É. deixou, né? Já foi mais difícil. Hum. E agora já faz tempo que vocês não foram ao Brasil? Nunca mais De... voltamos. Já estamos há 3 anos Nunca longe do mais. Brasil. Não conseguimos voltar. Hum. Agora a E saudade agora? está começando a chegar. Não, e agora com essa corona, com É. essa pandemia, né? E a Giovana está em Portugal, não sei se você sabe disso. A Yara me disse, ela só me contou que ela tinha chegado 2 dias antes do teste, né, sair, do resultado Isso, sair. deu tudo certo. Que É. legal.
Vai Ela tá estudar bem? lá. Tá ótima, tá ótima. Tá tirando o atraso das festas, Bom, da vida noturna. que legal. Ai, é muito importante isso, é muito importante. Que bom, que bom. É, Eu é. li ontem que o Portugal, eles têm uma cota de vacinação de quase 90%. Portugal ganhou nós todos na Europa. É, é, é. É ótimo, Que bom. que bom. Legal, então, um beijo para todo mundo. Obrigado pela conversa, por aceitar a entrevista, tá? Obrigada, Gustavo. Um grande abraço em todo mundo, Um tá? abração, valeu. Até mais. Beijão, Até mais. beijão. Tchau. Tchau.